A música ocidental de concerto ela é dividida em períodos, assim como outras artes, como a literatura, por exemplo. O período barroco foi um período muito importante. Ele é datado de 1600 a 1750 e ele marca principalmente a transição do uso de sistemas musicais diferentes, a saída do modalismo, que foi muito usado no período medieval, no Renascimento, que era o uso dos modos gregorianos, para o tonalismo, que é o uso das tonalidades, como utilizamos amplamente na música até hoje. Um dos grandes precursores e talvez o maior compositor desse período foi o alemão Johann Sebastian Bach. Bach levou essa música tonal a um uso amplo e também foi responsável pelo que a gente chama de temperamento da escala, que é ajustar a afinação da escala toda para que fosse possível tocar muito bem afinado, especialmente no instrumento dele, no cravo, as músicas nas mais diversas tonalidades. O barroco também é um período que é muito utilizado o contraste na música relacionado ao contraste de dinâmica, ao contraste de articulação. Então os compositores buscavam nas suas obras trazer ao público esse contraste. E também foi o período do ápice da utilização do contraponto, uma técnica de escrita musical que combina melodias simultâneas. O período barroco também teve outros grandes compositores como Handel, Telemann e Vivaldi, por exemplo. O período clássico foi de 1750 até aproximadamente a primeira década do século XIX. Ele ficou caracterizado principalmente pelas mudanças nos aspectos harmônicos, ou seja, na condução dos acordes, nos tipos de progressões que eram empregadas, e no aspecto da forma da música, ou seja, quanto à organização das partes. No que diz respeito a essa forma, a forma sonata foi a que ficou mais conhecida. Os nomes que a gente pode citar como os maiores expoentes desse período foram Haydn, Mozart e também Beethoven, que participou da transição do período clássico para o período romântico.
Datado do início do século XIX ao início do século XX, o período romântico foi um momento da história da música em que os compositores puderam se expressar mais amplamente, utilizar os instrumentos musicais para expressar os seus sentimentos. O período romântico também marca o surgimento de alguns tipos diferentes de obras, como a música programática, que é uma música em que se conta com sons, uma história. Um dos grandes expoentes desse período foi o compositor muito famoso, o alemão chamado Ludwig van Beethoven, conhecido do grande público, que foi responsável também pela transição do período clássico para o período romântico. Outros compositores também foram muito importantes nesse período, como Robert Schumann e Schubert. A música do século XX ficou caracterizada principalmente pelo rompimento com as tradições musicais que vinham anteriormente. Uma das principais mudanças foi o rompimento com a tradição da música se organizar pelo tonalismo. Então surgiram outras correntes, como o serialismo, dodecafonismo, o politonalismo. Nesses novos sistemas, os compositores utilizavam as notas de maneira mais livre, ou de maneiras bastante diferentes das que vinham sendo empregadas até então. Para citar alguns nomes de compositores da música do século XX, a gente pode falar de Debussy,
Ravel, Schoenberg, Stravinsky e Ibert.